Olá, turma. Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esta aula. Aula passada, né? A aula foi gravada. Finalizei com vocês a parte do sistema respiratório e também a parte do sistema urinário. Vocês viram lá que a parte do sistema urinário ela é bem pequena, tá? Mas a gente ainda vai mais para frente revisar este conteúdo. E o direcionamento desta aula aqui é fazer a resolução, tá? Com vocês das páginas que foram cobradas, tá? Do exercício do livro. Caso você não tenha feito, vai pausando o vídeo, tá? E vai acompanhando, tá? A resolução junto, tá? Por aqui, beleza? Lembre-se que no final do segundo bimestre, esses exercícios do livro, tá? Eu vou anotando quem vai entregando lá no portal Eclass, tá? Ou aquele que teve dificuldade no WhatsApp também anoto. E vai ser valendo pontuação também, tá? Pontuação bônus lá para aquele que não conseguiu. Página 87. Essa página aqui não saiu, né? Deixa eu ver aqui, 87. A outra página cortou. Opa, 87, mas se não me engano aqui. 87, essa daí é ó, 88. E a última página é a página 2, não, filho. Que página 2 aqui, apagou ali um 9, ó. Página 92, tá? 87, 88 e 92. Então vamos lá, tá? Falar aqui, ó. Na primeira questão ele fala assim, como eu falei, pausa, tá? E vai copiando. Caso você fez, vai corrigindo. Claro, olha, eu verifiquei lá a resposta de alguns alunos, daqueles que mandaram. E assim, turma, né? A resposta que vocês colocaram lá, que estava correta, né? Foram consideradas como corretas. Tá? A do livro já vai mais perfeita, tá? Lá você tem o seu entendimento, você tem um resumo, você compreendeu. E lá eu aceito, tá? Porque você respondeu de forma correta. Caso você tenha errado, tá? Tenha totalmente diferente, aí lá eu vou mandar um recadinho, eu só coloco OK. Caso você tenha errado alguma questão, eu coloco lá para você qual foi, tá? Então vamos lá. Por que não é possível viver sem respirar, tá, turma? Não é possível, a gente não consegue viver sem respirar, porque a função do oxigênio é fazer o quê? A respiração celular, fazer com que haja produção de energia, né? Que o oxigênio mais os nutrientes através da alimentação, ó, se reagem, se misturem e produzem energia para manter a nossa atividade vital, ok? Então essa é a resposta. A gente não consegue porque o oxigênio ele é responsável por manter o nosso corpo funcionando, tá? Ele reage junto com o alimento, tá? No sistema digestório, nas células, para que haja produção de energia dentro do nosso corpo. E a resposta aqui do livro, vamos ver aqui, ó. A energia necessária para as atividades vitais, tanto plantas como animais precisam realizar a combustão ou a queima, né, dos alimentos. Uma reação química de desdobramento, né, dos alimentos. Por exemplo, a glicose, para liberar energia, precisa sofrer essa transformação. Então, como eu falei, quando você come, você almoçou, você lanchou, esse alimento vai ser, já viu lá no sistema digestório o que acontece com esse alimento, né? Os nutrientes lá no intestino delgado são absorvidos, passam pela corrente sanguínea. Você viu no sistema urinário aí que vai fazer a filtração, ao filtrado, né? Que retira todas as impurezas e deixa só os nutrientes. Esses nutrientes vão para onde? Para as suas células. Deixa no tecido e na célula esses nutrientes que reagem junto com o oxigênio, ó, né? E produz energia, tá? Por isso que é importante. Conceitue respiração celular, tá? A respiração celular é a reação química que usa o que? Principalmente a glicose como combustão, né? Quando eu falo combustão, é a queima, tá? Quebrando, liberando energia para a atividade do organismo. Então, a respiração celular é quando reage, tá? Lá nas células, reage o oxigênio com o alimento, tá? Com os nutrientes, quebra da glicose, quebra do açúcar, do nutriente e faz com que haja produção, okay, de energia. Você vai estudar no primeiro ano civil de Krebs, tá? Agora é bem tranquilo, então, tanto é que aqui ó, vocês vão estudar. Tô falando do básico, lá é uma viagem lá quando você vai estudar, mas é bem legal, tá? Geralmente assim, ó, no ensino médio, né, não dá muito valor. Depois, né, que você vai estudar algo que tenha biologia, ciência, e você vai ter que gostar, tá? Querendo ou não. Okay? Então, ó, a respiração celular é quando há a reação do oxigênio e a glicose, né, os nutrientes, e fazem com que produza energia para o nosso corpo. Tá? Não só libera energia, como libera também uma quantidade de água e libera o CO2 que você manda para fora, tá? Do organismo. Descreva como o ar entra e sai dos pulmões. Ó. Então aqui, ó, deixa eu dar um... tá. Isso aqui era para você imaginar, tá?
É a sugestão, né, do livro para o professor. Desde os alunos usarem a imaginação. Sugestão. Quando contraímos os músculos intercostais aqui, ó, nossos músculos intercostais, o diafragma, o que você faz? Você está contraindo. O que você está fazendo? Aumenta o espaço na caixa torácica e o ar entra. Então, você está fazendo com que aumente, ó. Está aumentando. Deu até falta de ar. Tá? E a caixa torácica entra o ar. Quando os músculos relaxam, está relaxando. O que acontece? O ar ele vai ser expelido aqui do seu pulmão. Tá? Então, ó, como é que o ar entra? Quando você faz o processo de expiração, o oxigênio entra, as suas caixas, músculos intercostais, seu diafragma dilataram. Isso vai fazer com que caiba mais oxigênio. E quando você faz a expiração, ó, tá? Seu diafragma e seus músculos intercostais, eles relaxam, fazendo com que haja a expulsão do oxigênio, do CO2, tá? Do dióxido de carbono do seu pulmão, tá? Com que o ar seja expelido para fora. Quarta, os músculos do tórax estão contraídos ao inspirar ou ao expirar? A gente viu bem aqui, ó. Quando o volume da caixa torácica aumenta, então, os músculos se contraem ao inspirar e o volume do ar, né, aumenta também ao inspirar. O músculo se contrai ao inspirar e o volume aumenta ao inspirar. Né? Eu poderia falar que aumenta tanto os músculos como o volume, né? Aumentaria, né? Foi meio redundante aqui, mas tá? O volume já aumentou, expandiu aqui, aumentou mais, né? Então vai aumentar aqui, tá? Quinta questão. A obstrução dos brônquios impede que o oxigênio atinja o quê? Se você tem bronquite, né? Você está tendo dificuldade, você pode passar mal, você tem falta de ar. Então, né, você tem algum problema no brônquio, tá? Então, quando há essa obstrução, alguma secreção lá, o que acontece? Vai impedir que chegue no alvéolos, né? Então, ó, você tem os brônquios, né? Você tem os bronquíolos, você tem os brônquios, que saem diretamente do que? Da traqueia, né? Se ramificam, vão diminuindo, transformando-se em branquíolos, que terminam onde? Nos alvéolos, né? Que parece caixinha de uva, né? Que estão tudo junto lá, ok? É onde que faz a troca gasosa, tá? Então, ó, qualquer obstrução nos bronquíolos, se ele falasse obstrução nos brônquios, aí você teria dificuldade, né? Teria obstrução nos seus bronquíolos. Mas como ele perguntou bronquíolos, logo depois dos bronquíolos vem os alvéolos. Você tem, tá, os brônquios, depois dos brônquios vem os bronquíolos, depois dos bronquíolos vem os alvéolos. Então, é a letra A, tá? Faríngeo lá em cima, esôfago nada a ver, laríngeo também não. O que poderia você ter dúvida que era a traqueia. Continuando. Ao ser inalado, a 6, tá? Ao ser inalado, qual o caminho percorrido pelo ar até chegar aos alvéolos? Então, primeiro vai passar por onde? Pelos nariz, né? Ele vai passar aqui, ó, tá? Pelo nosso nariz, tá? Depois ele passa pela cavidade nasal, tá? Que ele vai passar pelo nariz, tá? Ele vai passar pelos pelinhos aqui, que vai fazer o processo de filtração. Passa pelas cavidades nasais, passa, tá? Pela laringe, depois passa pela traqueia, brônquios, bronquíolos, tá? Pulmões e alvéolos pulmonar. Ah, professor, por que pulmões? Porque está dentro do pulmão, tá? Os alvéolos estão na ramificação dentro do pulmão, tá? E os alvéolos pulmonar, tá? Quando ele colocou aqui, ó, bronquíolos, pulmão, bronquíolos, né, pulmão e os alvéolos pulmonares, tá? Onde ele vai chegar. Lembre-se que tem a traqueia ela vai se ramificar em Y, tá? Para a entrada dos dois pulmões, aí começa lá a ramificação dos brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Qual fenômeno ocorre? Oh, meu Deus, vai sem querer. 7. Não ficou muito legal esse meu print, tá? Mas dá para ler aqui. Qual fenômeno ocorre nos alvéolos pulmonares? Como acontece a troca gasosa, né? Onde o oxigênio passa para o sangue, né? Para a nossa corrente sanguínea, e o gás carbônico passa para os alvéolos, né? Esse fenômeno é chamado de hematose, então é a troca gasosa. Então, o que acontece? Lá nos alvéolos pulmonares, o oxigênio que está nos alvéolos vai para a corrente sanguínea. O dióxido de carbono, CO2, que está na corrente sanguínea, passa para os alvéolos para ser expelido para fora do nosso organismo. Tá? Então, é dessa forma que acontece nos alvéolos. Okay? Então, o oxigênio está nos alvéolos, vai para a corrente sanguínea. O gás carbônico está na corrente sanguínea, vai para os alvéolos. Então, a troca entre eles. 8º. Para que servem os pelos e o muco do nariz, tá?
Eles servem para aquecer, né, filtrar e umedecer o ar, tá, que entra para os nossos pulmões. Então essa é a principal função. Tanto é que eu falei para você lá na aula sobre o sistema respiratório que tem pessoas que compram maquininha, tem aparelho, né, elétrico, a pessoa e vai tirando, né. Devia só parar, né, quando tá vindo para fora, passar uma tesourinha, não tirar tudo lá de dentro. Porque se tirar, o ar não vai ser filtrado, vai entrar com micro-organismos, pode trazer infecções no seu pulmão. Já pensou uma bactéria, um vírus? Olha a Covid, né? Tá? Mas ela não é totalmente filtrada, né? Mas passa, né? Vai danificar a sua garganta, né? A sua laringe, faringe, esôfago não, tá? Vai para a sua traqueia, tá? Então, essa é a principal função do nosso nariz, mas principalmente é filtrar, tá? Por isso que vai fazendo a melequinha depois no nariz. A nona, o sufogamento por alimento é responsável por quase 3.000 mortes anualmente nos Estados Unidos, mais do que os acidentes com armas de fogo ou aviões. O sufocamento ocorre quando uma porção de alimento bloqueia a glote. Ela tá aqui, ó, a pessoa tá engasgada, ela tá assim, vai ter que bater, né? Porque, ó, engatou. Se engatou lá, o que acontece? O ar, ó, não tá descendo, não vai para os pulmões. Aí começa a ficar roxo, se engasga todo, né? Isso acontece muito. Se vocês pesquisarem, até aqui no Brasil, muitas pessoas acabam morrendo por sufocamento. Besteira. Eu vi uma vez que uma pessoa morreu, ela ficou bêbada numa festa aí em Salvador, quando tinha carnaval lá, e ela deitou. Ela acabou, né, tendo refluxo, e como ela estava dormindo, ela não conseguiu vomitar tudo, então voltou. Quando voltou, bloqueou. Morreu sufocado, morreu dormindo, com vômito, tá? Acabou acontecendo isso. 10ª. O ar pode entrar tanto pela boca como pelo nariz. Isso faz alguma diferença para o organismo? Sim, turma. Faz total diferença. Por quê? O ar que entra pelo nariz, ele é filtrado. E o ar que entra pela boca, ele não é filtrado nem umedecido, tá? O ar pelo nariz, a resposta de um aluno. O ar que entra pelo nariz é umedecido, ele é aquecido, né? E ele é filtrado. Ele vai entrar limpo e ele vai entrar quente no nosso pulmão para que aconteça a troca gasosa. Já quando é pela boca, ele não é filtrado, ele não é umedecido, ele não fica mais quente e também ele não vai ser filtrado, tá? Não é filtrado, não é umedecido, ok? Não fica mais quente. Então tem total diferença em você respirar pela boca e pelo nariz, tá? O correto é você respirar pelo nariz, tá? Respirar pela boca só se você está com muita falta de ar, né? Nadou lá, atravessou o rio lá, né? Tentou, tá na piscina, atravessou na piscina, tá jogando bola. Você ficar cansado aí vai, né? Mas toda hora não é correto, tá? Porque você pode ter alguma infecção pulmonar, tá? Vamos lá para a página 88, né? Que foi para vocês, a gente 788, depois 92. Vai falar aqui sobre o sistema respiratório. Antônio amanheceu com dor de cabeça, febre, nariz escorrendo e sem ânimo para ir à escola. Ana também acordou com o nariz escorrendo, coriza, mas sem febre. Podemos afirmar que ambos estão com o mesmo tipo de vírus? Não, né? Ambos não vão estar. Você vai ver aqui, ó, a diferença, né, dos sintomas. Porque, ó, deu febre, ele tá fraco, não consegue levantar, tá assim. Ela não. Ela teve só a coriza, só o nariz escorrendo. Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente, né, como a sugestão aqui, ó, o Antônio, né, deve ter contraído a influenza, que as pessoas se vacinam, né, contra a influenza. Então, ele deve ter pego a influenza. Já a Ana, ela pegou um vírus normal, tá? Esses rotavírus que tem, esse vírus da gripe. Peguei um banho de chuva, comecei o meu nariz a escorrer, né? Então, foi um vírus normal, tá? Desses que afeta, principalmente quando você pega um resfriado. E o dele não, já foi um vírus mais severo, né? Já foi um vírus mais grave, que trouxe prejuízo, aí tá com febre, tá? Tá começando a destruir a célula dele, tá baixando o sistema imunológico, ele tá fraco. Então, o tipo viral, né, que eles pegaram foram totalmente diferentes. Nomeie as estruturas indicadas. Vamos lá. No A você tem a cavidade nasal. Na B você tem o que aqui? Ó? A laringe. Em C você tem, ó, a traqueia. Em D você tem os brônquios. Em E você tem os pulmões, tá? Porque em E não era bronquíolos nem alvéolos, tá? Então, alguns alunos colocaram alvéolos na letra E. E na letra D alguns colocaram pulmão, tá? É brônquios.
e E é pulmão, tá? Então, por exemplo, quem colocou alvéolos na E está errado, é pulmão. E quem colocou pulmão na D está errado, tá? É brônquios. É claro, a seta ela estava um pouquinho dificultosa, né? Então, você pode ter se confundido lá, mas A, cavidade nasal, B, tá? É a laringe, C, traqueia, D, os brônquios e a letra E, pulmão, tá? Vamos para 13. Como fala meu filho, 13, mano. Durante a expiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Por conseguinte, a pressão intrapulmonar, resposta que está aparecendo, né? Letra A, diminui e facilita a entrada de ar. Então, quando você está aumentando, né? Está contraindo, o que acontece aqui? Tem que diminuir, tá? Diminuir a pressão. Só vai aumentar a pressão quando é para você fazer a expiração, quando é para mandar o ar para fora. Aí tem que aumentar. A pressão aumenta, que é para expulsar esse CO2 do seu organismo. Agora, quando você está inspirando, a pressão tem que diminuir, porque ela tem que fazer com que haja a entrada de ar. Se a pressão estiver alta, o oxigênio não entra. Tá? Então, resposta aqui da 13, letra A. FUVEST. A sinal alternativa que indica o comportamento da caixa torácica, dos músculos intercostais e do diafragma durante a expiração. Então, quando você está mandando o oxigênio para fora. Então, a resposta aqui é como se fosse A, B, C, D, né? Como se fosse a letra D, que é a penúltima. Ó. Caixa torácica diminui de volume na expiração, né? Músculos intercostais relaxam e o diafragma ele vai levantar. Por que o diafragma levanta? Que é para aumentar a pressão, tá? Para aumentar a pressão e fazer com que o oxigênio não, desculpa, com que o CO2, o ar saia do seu pulmão. Tá? Então, por isso que o diafragma vai levantar. Ele levanta para aumentar a pressão. Quando você está fazendo a respiração, os músculos aumentam, o diafragma ele fica baixo, né? Ele fica reto aqui. Poder entrar, poder aumentar aqui a capacidade torácica no seu organismo, tá? Mas aqui está falando na expiração. Então, como se fosse a letra D aqui, ó. Caixa torácica diminui o volume, músculos intercostais relaxam e o diafragma levanta. Porque ele vai diminuir o volume e o diafragma vai levantar, para apertar, aumentar a pressão, e você colocar o ar para fora. O que é hematose? Onde ocorre e qual é a sua importância? Tá? A hematose pulmonar é a troca gasosa, tá? Ocorre nos alvéolos e a importância dela é para trocar o oxigênio com o gás carbônico, tá? Para que posteriormente você faça a respiração celular. Então, a hematose é a troca gasosa, ocorre nos alvéolos e a sua principal importância é fazer a troca do oxigênio com o CO2, tá? Deixar o seu sangue, seu organismo oxigenado, tá? Então essa é a importância da hematose, tá? Corre nos alvéolos pulmonares, ela é a troca gasosa e ela é importante porque ela vai tirar o CO2, o dióxido de carbono da sua corrente sanguínea e vai colocar o oxigênio, ok? 16. Nos seres humanos, a oxigenação, né, do sangue, a oxigenação, né, do sangue, a hematose, ocorre ao nível dos alvéolos pulmonares. No interior dos pulmões, os movimentos respiratórios que facilitam a entrada de ar nos pulmões e, consequentemente, a sua saída ocorre pela ação dos músculos intercostais e diafragma. A gente viu aqui na 13 e na 14, tá? Então, quem é que vai fazer com que haja um aumento da pressão? Quem é que faça com que saia? Os músculos intercostais e o diafragma, né? Os músculos intercostais relaxam e o diafragma ele sobe, que é para aumentar a pressão, tá? Diminui, né? Na verdade, diminui lá, né? O volume da caixa torácica, tá? Fazendo com que também o diafragma levante e você expulse o ar para fora. E a última página, 92, que é sobre o sistema urinário. Vamos lá aqui, ó. Primeiro, imagine um dia frio no qual a pessoa excreta, né, menos águas através da pele, suor e toma a mesma quantidade de água. Como o organismo vai manter a quantidade de água equilíbrio, ok? Aumentando a quantidade de urina. Pessoal, não entendi. Por quê? Imagine um dia frio no qual a pessoa excreta menos água através da pele, suor. Então, o que você está fazendo? Você não está suando, você não está transpirando. E toma a mesma quantidade de água. Então, você está tomando a mesma quantidade de água, você deveria transpirar. Como o organismo vai manter a quantidade de água em equilíbrio? Através da urina, fazendo com que você perca, né, através do xixi, da urina, tirando, né, determinados sais do seu organismo, mantendo o equilíbrio osmótico, tá? A homeostase.
Ah, professor, mas assim, então quer dizer que em dia frio eu tenho que beber menos quantidade de água? Não, tá? Você não vai beber a quantidade de água em dias frios, em frios, né? Em quantidade de água que você bebe em dia quente, por exemplo, aqui em Macapá. Então, aqui em Macapá, eu fico trancado em casa, claro, nessa época, né? Agora de pandemia, né? Coronavírus. Mas, assim, em outras épocas, não. Por exemplo, eu andava muito e ia de bicicleta. Então, o que eu tinha que fazer? Às vezes eu lembro que eu descia um quarteirão, eu moro no Santa Rita, aí pegava uma rua, né, Mirante Barroso, e passa na frente da Betral. Às vezes eu tinha que deixar um negócio para minha mãe, ficava numa igreja longe, assim, em quase 10 quarteirões, não, menos, 8, 7. Às vezes eu ia andando, 4 horas da tarde, então eu tinha que beber muita água, porque você transpira, você urina, e você está perdendo uma grande quantidade de líquido, tá? Então, por isso que aqui você tem que beber muita água, tá? Beba bastante água, tá? Importantíssimo para o funcionamento. Lembra que eu falei no sistema urinário lá sobre as meninas, né? Principalmente meninas. Urinou, beba logo água, tá? Não deixe ficar acumulando resto de urina, porque pode ter bactérias lá, pode fazer com que você tenha, tá, uma infecção urinária, acaba infectando a sua bexiga, tá? Você tenha uretite, ok? Então é importante. Urinou, tá para os meninos também, tá? Mas para as meninas, beba água, tá? Foi no banheiro, urinou, toma um copo com água depois. 2. O gin contribui para a homeostase através da... A resposta correta na letra C, se encontra em 1 e 2 forem corretos. Ó. Então, o gin contribui para a homeostase através do quê? Ó? Da excreção, né, de substâncias tóxicas, que é os produtos finais do metabolismo. Então, nosso metabolismo, que o sistema urinário, ele vai produzir substâncias que vão trazer prejuízo para o nosso organismo, substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas, elas têm que ser eliminadas. Por isso, eu vou até colocar não, nem tanto, mas quem quiser pesquisar sobre urinoterapia, a pessoa lá, né, tem todo o cuidado, né, para fazer a urinoterapia. Ela não bebe o xixi diretamente, tá? A professora mija no copo, ela urina no copo, já... não é assim. Ela passa por um outro processo lá. Eu lembro que tinha um lutador, né, o Lyoto Machida, ele tinha uma máquina lá. Ele jogava na máquina, onde ela filtrava, tirava outras excretas mais tóxicas e ele tomava. Não é, urinoterapia, o cara faz xixi e bebe, né? A outra que está correta, né, controle da eliminação de água e sais pela urina, corretamente, tá? Então, a homeostase, tá? Que é o equilíbrio, tá? A regulação da temperatura corporal, tá? Só que ele está falando aqui do rim, tá? O rim não vai fazer com que haja regulação da temperatura corporal, tá? São outras glândulas, né? As sudoríparas, que vão fazer com que haja, né? Você transpire e o seu corpo baixe a temperatura. Então, 1 e 2 estão corretos. Excreção de substâncias tóxicas, produto final do metabolismo, e controle da eliminação de água e sais pela urina. A quarta, tá? Verifique sua temperatura quando está calmamente sentado e após ter corrido ou jogado uma bola. Ela varia muito, né? Isso aqui você vai verificar dessa questão da temperatura, tá? Que não mais o suor aumenta, né? Bastante. O que você vai ver? Quando você está sentado, a sua temperatura está o quê? Tá normal, tá mais baixo, você não está suando. Agora, se você está jogando bola, a sua temperatura, o seu corpo esquenta, as suas células, as suas veias, as suas artérias, elas dilatam para oxigenar melhor, né? Transportar o oxigênio e os nutrientes para as células, para elas produzirem energia. Então, você está com o corpo quente e você está suando, ok? Então, é diferente, claro, essa temperatura quando você está sentado, relaxado, quando você está jogando bola. Quarta, nomeie as estruturas indicadas no sistema urinário. A, rins. B, né, ureteres. C, bexiga. Letra D, uretra, tá? Então, olha, alguns alunos trocaram aqui o B, tá? Colocaram uretra e colocaram na D ureteres, tá? Não é. Primeiro você tem os ureteres, tá? Depois que você tem a uretra. Tanto é que a uretra, ela é igual para o sistema urinário como para o sistema reprodutor, tá? Ela é igual para o sistema urinário porque passa urina e ela é igual para o sistema reprodutor masculino porque, né, vai passar os espermatozoides, tá? Você vai estar lá no quarto bimestre sobre isso que você vai ver. E ainda aqui, já para finalizar, escreva qual a função de cada órgão. Rins, filtra o sangue, tá? Formando a urina. Bexiga, armazena a urina, serve para armazenar. Tá? Então, professor, eu estou com vontade de fazer xixi. Não segura. Isso pode trazer prejuízo.
Deu vontade, urina logo. C, uretra, né? Ducto por onde passa a urina para fora do organismo, né? Porque cortou aqui, né? Então, uretra, o ducto por onde passa a urina para fora do organismo, tá? Faltou bem aqui porque cortou na imagem, tá? O livro ficou meio dobrado, então cortou, é para fora do organismo. Então, a uretra, ela tira a urina do nosso organismo e coloca para fora. Que relação existe entre proteínas, amônia, ureia e rins? Tá? Essa parte que eu não cheguei a falar com vocês, tá? Mas eu vou explicar aqui. Ó. A amônia é uma substância resultante do metabolismo das proteínas. Então, quando você come uma carne, um resultado, né, além de produzir os aminoácidos que você absorvido, você também libera alguns produtos tóxicos, né, que é a amônia. Tá? Então, a amônia ele é resultado da proteína, é tóxica, né, e precisa ser rapidamente eliminada do organismo. Portanto, ela é decomposta no fígado, formando a ureia, que é menos tóxica, né? Mas que também precisa ser eliminada. A ureia, transportada pelo sangue, né? É retirada do rins e eliminada na urina. Então, você urina o quê? Lembre-se que você vai urinar. Caiu no Enem 2019. Acho que foi no Enem 2019 que perguntou o que a gente liberava no nosso organismo. Foi uma questão parecida com essa aqui. Quando quebra a proteína, o que você elimina no xixi, né? Na urina lá. Muitos marcaram amônia, né? Mas a resposta correta é a ureia, né? A ureia que você acaba eliminando. Por exemplo, alguns animais eliminam ureia, outros eliminam amônia, tá? Por exemplo, alguns peixes eliminam ureia. Por isso que você sente aquele pitiu na água às vezes, tá? Você sente cheiro forte. Uma pessoa, a sétima, tá? Para terminar, passará a excretar uma quantidade de ureia se aumentar em sua dieta, né? Manter a quantidade de... Então aqui, ó, cortou de novo, mas ele está perguntando aqui, ó. Como é que vai acontecer para uma pessoa eliminar mais ureia, tá? Uma quantidade grande, tá? De ureia. É se ela aumentar o consumo de proteína. Se ela comer bastante proteína, então ela vai eliminar uma grande quantidade de ureia. E falando de sistema urinário, como eu falei lá para vocês, lembre-se, tá? Quanto mais concentrada essa urina, é porque o seu organismo está mandando um sinal que você não está bebendo água. Ah, professor, qual é a coloração normal? Transparente. A sua urina tem que vir transparente. Então, olha, veio muito amarelo. Toma, por exemplo, a pessoa não gosta. Quem gosta de Tampico, toma um Tampico. Você vai ver como vem essa urina. Você vê, toma um remédio, você vê, né, que excreta, você sente aquele cheiro do antibiótico saindo, né, através da sua urina. Então você tem que ter todo cuidado, beba bastante água, tá? Porque isso é um sinal. A boca, né, também ressecada, a sua mão despelando é o fígado, tá? Então o seu corpo ele manda sinais para verificar que você não está se alimentando direito ou que você está com algum problema, beleza? Então, turminha, a nossa aula era isto, tá? Sexta-feira, dia 26 é o momento de pôr em dia, tá? Então, quem não fez essas atividades, façam. Postem, tá? Então, sexta-feira não vai ter aula, só na próxima segunda-feira. Na verdade, é dia de pôr em dia, tá? Você colocar atividades que estão devendo, né? Pendentes, e atualizá-las, tá, turma? Então, nossa próxima aula, segunda-feira, também será gravada e acho que é dia 3, acho, a nossa Zoom, beleza? Então, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E até a nossa próxima aula. Fui!